Aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tivemos aí um hiato, né, de gravações, né, mas não deixamos de adorar ao Senhor, não deixamos de cultuar ao Senhor. Amém? Só não estava dando para gravar. Amém? Mas Deus sabe de todas as coisas. E se porventura, né, tivemos algum problema com alguns irmãos, nós pedimos perdão desde já em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmão, nos perdoe. Mas em nome de Jesus voltamos, aleluia, para a glória e honra do nome santo de Jesus. Amados, essa palavra de hoje, Deus me deu foi ontem. Amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor palestrou ao meu coração. Amém? Deus venha falar com cada um. Já deixa a sua Bíblia aberta. Amém? Aí no Evangelho de João. João capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Deixa a sua Bíblia já aberta aí no livro de João, Evangelho de João. Capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Amados, Deus tem feito sinais, Deus tem dado, aleluia, sinais e maravilhas a todo aquele que crê. A Bíblia fala que os sinais seguiriam aos que creem. Queridos, quando nós estamos em Cristo, nós precisamos viver, precisamos ser novas criaturas. Aleluia. E eu louvo a Deus, porque Deus tem nos mudado, tem nos transformado. E quando nós começamos a entrar na zona de conforto, o Senhor tem, aleluia, nos dado, né, o despertamento. O Senhor tem nos puxado a orelha para que possamos estar firmes. Amém? Amados, nós iniciamos uma campanha de oração. Nós estamos orando, aleluia, com propósito 3 vezes por dia. Nós começamos a nossa oração às 3 da manhã, para a glória e honra do nome de Jesus. Depois oramos novamente meio-dia e depois às 18 horas. Amém? Nós estamos clamando ao Senhor, aleluia, pela nação brasileira. Nós estamos clamando ao Senhor para que Deus liberte a nação brasileira, para que Deus guarde a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você quer se juntar conosco em oração, aleluia, se você quer se juntar conosco para clamar ao Senhor, eu te convido a entrar no nosso grupo de oração. Amém? Vai ficar na descrição aqui embaixo. Amém? O link. E o link também do culto dessa noite. Amém? Hoje é quarta-feira, né? Ministração poderosa no culto da família, né? Com o nosso pastor presidente Alexandre Lessa. Amém? Vamos estar orando nesse momento para entrarmos na palavra de Deus. Feche teus olhos. Vamos clamar. Senhor meu Deus, Pai eterno, Pai de amor e bondade, Pai, te pedimos, Senhor Jesus Cristo, primeiramente perdão pelos nossos pecados, falhas, gestos, pensamentos e obras. Mas, Senhor Jesus Cristo, oh Deus, Rebai de cantará de súbia, Rebai de cantará súbia as terras. Toma nossas vidas em tuas mãos nesta manhã. Abra-nos, ó Deus, o entendimento. Abra-nos, Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Revela-nos, Senhor amado, a tua palavra nesta manhã. Senhor Jesus querido, que esta palavra venha, Senhor amado, cortar os nossos corações. Senhor amado, que venha, Senhor amado, trazer frutos. Deus, frutos, Senhor amado, de arrependimento, frutos de avivamento, Senhor. Pai, que as escamas dos nossos olhos caiam. Pai, em nome de Jesus, que o tampão dos ouvidos, Senhor amado, venham cair também, Senhor. Deus, e a trave, Senhor amado, nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, abençoa as nossas vidas. Repreende, ó Deus, todo o mal. E abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Vamos, aleluia, abrir a palavra no versículo que já deixamos marcados. João capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre,
e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome das suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Glória a Deus, aleluia. Amados, Jesus trouxe esta parábola, aleluia, para os seus discípulos, para os que ali estavam. Porque Jesus, ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. E o que nós temos visto hoje em dia são homens e mulheres que não estão dando mais a vida pelas suas ovelhas. Muitos estão pensando somente na gordura das ovelhas, em se alimentar, aleluia, das ofertas do altar do Senhor. Mas não é isso que Deus tem para a vida de cada um deles. Amados, nós precisamos entender que quando passamos a ouvir a voz de Cristo, nós não queremos ouvir outra voz a não ser a voz do Espírito Santo de Deus. Quando nós começamos a caminhar com Deus, nós começamos a andar com Ele, a ouvir a sua voz, a sentir a sua presença, a estar, aleluia, à disposição do Mestre. A Bíblia diz, né, aqui como nós lemos, aquele que não entra, aleluia, pela porta do curral, é ladrão e salteador. E quantos hoje estão levando a obra de Deus levianamente, estão levando de qualquer maneira, de qualquer forma, não trazem mais as suas vidas dentro da palavra, vem com ensinamentos que não condizem com aquilo que a palavra diz. Amados, quantos estão passando a mão na cabeça de pecados dentro da igreja? Quantos estão passando a mão, aleluia, sobre dentro dos erros que têm acontecido na casa do Senhor? Mas não é isso que o Senhor tem para nossas vidas, amados. O Senhor tem um evangelho simples, um evangelho puro, um evangelho santo, um evangelho que muda, que transforma a vida do ser humano. Esse evangelho de Cristo é um evangelho, aleluia, simples, de fácil entendimento, a qual ele traz o arrependimento à vida do ser humano. Ai, irmão, mas muitas vezes a gente não consegue mudar. Amado, quando você começa a permitir que a palavra entre no teu coração, que essa palavra entre no teu coração, você começa a entender o que Deus tem para a tua vida. Você começa a entender o propósito de Deus para a sua vida. Você começa a entender, aleluia, o que o Senhor tem para você, e você não cai mais no engano do homem. Mas, irmão, por que está trazendo essa palavra hoje? Por que essa palavra é tão dura e tão pesada? Porque, amados, muitos vão se levantar com novas profecias, com novos entendimentos, com novas doutrinas que não condizem com a palavra do Senhor, que não condizem com aquilo que Deus tem para nossas vidas, que fogem dessa palavra. Muitos usam versículos isolados para calçar seus pensamentos mundanos. Mas não é isso que o Senhor tem para nossas vidas. Lá, aleluia, no Antigo Testamento, Deus vira para Moisés e fala: Moisés, o meu povo peca por falta de conhecimento. Eu volto a repetir, como disse na última live que fizemos, amém? Que muitas vezes nós orbitamos Deus, mas não chegamos a conhecer a Deus. Ficamos somente ali em volta de Deus, vemos Deus ali naquele centro e não chegamos a Ele. E não nos chegamos a Ele, e aonde o pecado vem, aonde o diabo vem e arranca de nós a nossa bênção, porque damos brecha, porque permitimos, porque somos permissivos. Amado, mas não é isso que Deus quer para a tua vida. Não é isso que o Senhor quer para a tua vida, querido. Entenda o que eu vou te falar. Entenda nesta manhã o que o Espírito Santo de Deus tem para a tua vida. A Bíblia fala lá no livro de Samuel, aleluia, sobre Hófni e Finéias, que eram filhos do profeta Eli, sacerdotes da casa do Senhor, mas dois homens, filhos do profeta Eli,
E ali eles pecavam, eles transgrediam, eles não obedeciam, eles não faziam aquilo que o Senhor tinha colocado para que eles fizessem. Estava levando o povo à corrupção, estava levando o povo à descredibilidade de Deus. E amado, nesta manhã, eu quero que você entenda que de Deus ninguém zomba. De Deus o homem não vai zombar, porque o Senhor vela pela sua palavra, o Senhor vela por tudo aquilo que Ele tem feito pela vida do ser humano, pelo que Ele é. Aleluia. E de Deus ninguém escarnece, de Deus ninguém escarnece. O Espírito Santo, aleluia, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado que não tem perdão, igreja. E muitos homens estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Estão deixando, aleluia, deixando o seu coração falar mais alto que a palavra. Estão deixando as suas vontades terrenas sucumbirem à vontade de Deus. Estão colocando o seu ego acima de tudo. Estão colocando os seus desejos, as suas paixões acima de Deus. E amados, todos aqueles que fizeram isso caíram. Muitos caíram à espada. O próprio Ofni e Finéias caíram à espada. Eli já não ouvia mais a voz de Deus porque passava a mão na cabeça dos erros dos filhos. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. E não é isso que o Senhor tem para o servo dele. Quando você busca estar na presença do Senhor, quando você busca estar na presença de Deus, você sente prazer em estar na presença. Você sente prazer em ouvir a voz de Deus. Você não quer se apartar de Deus. Você não quer sair da presença do Espírito Santo. Amados, busca o Senhor enquanto você pode achar. Invoca o nome de Deus enquanto Ele está perto de você, igreja. Porque se você continuar dando ouvido a falsos homens, a falsos mestres, a falsos doutores da lei, você vai para o inferno. Essa é a palavra. Não existe meio termo. Não existe eu vou fazer a minha vontade, depois eu faço a vontade de Deus. Não, amado. Ou você agrada a Deus, ou você não agrada a Deus. Ou você anda com Deus, ou você não anda com Deus. Ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Não existe, aleluia, um morno. Porque a própria Bíblia diz que o morno ele vai vomitar de sua boca. E não é isso que queremos, amados. Queremos estar na presença do Deus vivo. Queremos estar, aleluia, buscando a face do Todo-Poderoso. Queremos estar, aleluia, firmes, fiéis e constantes na presença do Senhor. Amado, não dê ouvidos a novas doutrinas. Não dê ouvido àquilo, que massageia o teu ego. Amado, a palavra de Deus, ela só massageia o nosso ego quando nós estamos andando na presença do Deus vivo. Quando você começar a achar que é super crente, quando você achar que é super santo, aí você vai estar pecando. Porque a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado, esse já está pecando. Agora, quando você sente no coração que precisa todos os dias se limpar, estar na presença do Senhor, mesmo que não tenha tido erro nenhum, mesmo que você não tenha pecado, mas você sente, aleluia, que precisa estar ali debaixo da mão do Senhor, ali debaixo, aleluia, dos desígnios de Deus. Você que começa a reconhecer que Deus está acima de tudo, acima de todos, acima da tua vida, que você só pode dar um passo se esse Deus, aleluia, permitir. A palavra não te fere, ela te conforta. O pastor, igreja, o pastor que conduzia as ovelhas, ele andava com um cajado e uma vara. O cajado tinha duas funções. O cajado, primeiro, ajudava a salvar as ovelhas quando estavam em um local mais difícil acesso. Ele pegava o cajado, tinha tipo um C, um gancho, e ali ele pegava a ovelha com aquele gancho e trazia para cima. E na outra ponta do cajado tinha uma massa, uma parte maior chamada massa,
que ele usava para defender as ovelhas. Mas havia também uma vara, a qual ele utilizava para corrigir as ovelhas. As ovelhas, quando estavam querendo se desgarrar do rebanho, ele corrigia. Por quê? Ele vinha e catucava, batia nelas com a vara de leve para que elas voltassem para o rebanho, para que elas começassem a entender que elas precisam andar juntas, para que elas precisassem estar unidas, para que elas soubessem que perto dele tinham segurança, para elas entenderem que perto dele elas iam encontrar o melhor pasto, elas iam encontrar a melhor água, elas iam estar protegidas, que quando a escuridão viesse, elas estariam dentro do curral, em segurança. E amados, é assim que o Senhor faz com nossas vidas. É assim que Jesus faz com nossos corações, com o nosso ser. Ele nos corrige porque nos ama, porque quer nos ter por perto. E quando nós pensamos, aleluia, e sairmos do aprisco do Senhor, Ele nos corrige para que venhamos estar perto dele. Amado, não saia da presença do Deus vivo. Não fuja daquilo que o Senhor colocou na tua mão. Não faça, aleluia, nada que não seja na permissão do Deus vivo. Porque, querido, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor a cada coração. Aleluia. Eu gostaria de estar fazendo uma oração pela tua vida. Coloca o teu pedido de oração. Aqui estão os nossos pedidos de orações. Todos os irmãos que nos pedem oração, nós entregamos na mão do Senhor todos os dias. Amém? Os nossos escritos nós entregamos, aleluia, em oração ao Senhor, de manhã, de tarde, de noite, 3 vezes por dia. Aleluia, se você crê no poder da oração, se você crê que Deus vai mudar a tua vida, se você crê que o Senhor vai transformar o teu ser através da oração, através da busca, aleluia, a sua face, deixe nos comentários o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando, aleluia, pela madrugada, nós vamos estar orando ao meio-dia, nós vamos estar orando, aleluia, às 18 horas, porque, amados, a oração é a chave da vitória. Amém? Feche teus olhos e vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ó Deus, o teu reino. Seja feito, ó Pai, a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, ó Deus, as nossas ofensas, assim como perdoamos, Pai, aqueles, ó Deus, que nos têm ofendido. Não nos permita, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos do mal. Deus, eu te apresento os pedidos de oração nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, a cada um, Senhor Jesus querido, Pai, que se levantou nesta manhã com um problema, Senhor amado, que está passando por alguma dificuldade, Deus, que está tendo, Senhor Jesus Cristo, Pai, o início de dia ruim, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, visita os teus filhos nesta hora, Pai, visita a tua igreja, visita, meu Pai, os filhos da salvação nesta hora, Senhor, Deus, que tu venha, Pai, neste momento, Pai, assim, em cima de cada causa e cada problema, que tu venha trazer a solução, que tu venha trazer a cura, que tu venha trazer a restauração, que tu venha trazer, meu Pai, na vida de cada um milagre, Senhor. Aleluia. Pai, não permita, Senhor amado, que os teus filhos, Senhor amado, passem por necessidade, por provas, Senhor. Mas, Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que eles venham para estar alicerçados em Ti, que eles venham de estar mais vigilantes, mais buscando, Pai, a Ti dentro da palavra, Pai, dentro daquilo que precisam fazer, para que o Teu nome seja glorificado na vida deles, em nome de Jesus. Pai, fica com cada um nesta quarta-feira. Abençoa a vida dos teus filhos. Toma os teus servos, Pai, em tuas mãos. E dá vitória ao teu povo nesta manhã e sempre. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Tenha um dia abençoado. Tenha uma quarta-feira de bênçãos. Amém? Participe do nosso culto de hoje, 7 horas da noite. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Aleluia. Deus venha abençoar a vida de cada um em nome de Jesus. Participe do nosso grupo de oração. Vamos orar juntos. Amém? Porque uma igreja que ora unida, ela vence unida. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor a cada coração. Deus abençoe em nome de Jesus.